Imagine invadir uma casa durante a noite, assassinar uma família inteira, e em vez de fugir, você permanece ali por horas. Você abre a geladeira, come sorvete, bebe refrigerante, usa o banheiro, navega no computador das vítimas e antes de ir embora, você deixa seu sangue, suas impressões digitais, seu DNA, até as roupas que estava usando. Qualquer pessoa imaginaria que um crime assim seria resolvido em poucos dias, mas mais de 20 anos se passaram e ninguém sabe quem era o assassino. Esta é a história dos assassinatos da família Setagaya, e este é mais um Arquivo Perdido. Na noite de 30 de dezembro de 2000, a família Miyazawa estava em casa, no bairro de Setagaya, em Tóquio. Era o fim de ano e a cidade se preparava para as comemorações do Ano Novo. Dentro daquela residência, tudo parecia absolutamente normal. A família era formada por 4 pessoas: Mikio Miyazawa, de 44 anos, sua esposa Yasuko, de 41, a filha mais velha, Nina, de 8 anos, e o caçula, Ray, de apenas 6 anos. Eles levavam uma vida tranquila e não eram conhecidos por conflitos ou envolvimentos com qualquer atividade criminosa. A casa ficava ao lado de um grande parque. Nos anos anteriores, a região havia passado por um processo de urbanização e muitas residências ao redor foram demolidas. Com menos vizinhos por perto, o movimento durante a noite era muito menor do que em outros bairros de Tóquio. Em algum momento daquela noite, enquanto a família dormia, um invasor entrou na propriedade. A investigação concluiu que ele provavelmente escalou uma árvore próxima à residência e acessou o segundo andar por uma janela. Não havia sinais de arrombamento na porta principal. O primeiro a encontrar o criminoso foi Mikio. Houve luta corporal. Durante o confronto, a faca levada pelo invasor quebrou. Em vez de fugir, ele pegou outra faca na cozinha da própria casa e continuou o ataque. Na manhã seguinte, um familiar foi até a residência sem imaginar o que encontraria. Ao entrar na casa, descobriu que os 4 integrantes da família haviam sido assassinados. A polícia foi chamada imediatamente. O que parecia ser mais um homicídio brutal, logo se transformaria em um dos casos mais intrigantes da história do Japão. Porque, ao examinar a cena do crime, os investigadores perceberam que o assassino havia cometido um erro que normalmente encerraria qualquer investigação em poucos dias. Quando os peritos entraram na casa, esperavam encontrar uma cena de crime comum. Em vez disso, descobriram algo que ninguém conseguia explicar. Tudo indicava que depois de matar a família Miyazawa, o invasor não fugiu imediatamente. Pelo contrário, ele permaneceu dentro da residência durante várias horas. Na cozinha havia sinais de que ele havia consumido alimentos encontrados na própria casa. Sorvetes e bebidas haviam sido retirados da geladeira. Embalagens e utensílios utilizados pelo criminoso permaneciam no local, oferecendo aos investigadores uma quantidade incomum de vestígios. Mas isso era apenas o começo. O assassino também utilizou o banheiro da residência. Ali, deixou um material biológico que permitiu aos peritos obter um perfil de DNA. Em qualquer investigação, essa seria uma das provas mais importantes. Em outro cômodo, os investigadores descobriram que o computador da família havia sido ligado após os assassinatos. A análise dos registros mostrou que alguém utilizou o equipamento por um curto período naquela madrugada. Para a polícia, tudo indicava que era o próprio invasor. Conforme a perícia avançava, novas evidências apareciam. O criminoso havia deixado impressões digitais, pegadas, gotas do próprio sangue, provavelmente causadas quando a faca que carregava se quebrou durante a luta com Mikio. Também abandonou peças de roupas e objetos pessoais dentro da residência. Era uma quantidade de provas que pareciam impossível de ignorar. Os investigadores acreditavam que seria apenas uma questão de tempo até identificar o responsável. Afinal, como alguém poderia deixar tantas evidências e simplesmente desaparecer? Nos dias seguintes, laboratórios de todo o Japão começavam a analisar cada detalhe encontrado naquela casa. A expectativa era enorme, mas à medida que os resultados chegavam, ficava claro que o caso seria muito mais complicado do que qualquer um imaginava. Nos dias seguintes ao crime, a Polícia Metropolitana de Tóquio iniciou uma das maiores investigações da história do Japão.
A expectativa era de que o caso fosse resolvido rapidamente. Afinal, o assassino havia deixado mais evidência do que a maioria dos criminosos deixa em toda uma vida. Os peritos coletaram impressões digitais em diversos cômodos da casa. Também encontraram o sangue do invasor, deixado durante a luta com Mikio Miyazawa. Esse material permitiu a obtenção de um perfil de DNA, que passou a ser comparado com bancos de dados no Japão e em outros países. As roupas abandonadas pelo criminoso também foram analisadas. Entre elas estavam peças produzidas em diferentes países, e uma pochete contendo objetos pessoais. Cada item foi examinado na tentativa de reconstruir quem era o invasor e de onde ele poderia ter vindo. Outro detalhe chamou a atenção dos investigadores. As pegadas encontradas na residência indicavam que o criminoso usava um modelo específico de tênis esportivo. A polícia identificou a marca e o tamanho aproximado do calçado, mas essa informação, sozinha, nunca levou a um suspeito. As análises do DNA revelaram ainda que o homem possuía ascendência compatível com uma mistura de origem do leste asiático e europeia. Essa informação ajudou a restringir algumas linhas da investigação, mas estava longe de ser suficiente para identificar uma pessoa específica. Ao longo dos anos, mais de 250 mil investigadores participaram da apuração em diferentes etapas. Milhares de pessoas foram entrevistadas. Perfis genéticos continuaram sendo comparados conforme novas tecnologias surgiam. Mesmo assim, nenhuma correspondência conclusiva foi encontrada. Era um cenário difícil de acreditar. Havia DNA, impressões digitais, sangue, objetos pessoais e até um provável perfil físico do criminoso. Mas nenhuma dessas evidências foi capaz de revelar sua identidade. Com o passar do tempo, a investigação começou a se concentrar em uma pergunta diferente. Em vez de perguntar quem era o assassino, os investigadores passaram a perguntar por que aquela família tinha sido escolhida. Mesmo com uma quantidade impressionante de evidências, a polícia nunca conseguiu identificar o homem que entrou na casa da família Miyazawa. Com o passar dos anos, diferentes hipóteses foram analisadas. Uma das primeiras possibilidades era de que o criminoso conhecesse bem a região. A casa ficava ao lado de um parque, em uma área onde muitas residências já haviam sido demolidas. Isso poderia facilitar a fuga e reduzir o risco de ser visto. No entanto, nenhuma prova confirmou que ele morava ou trabalhava nas proximidades. Outra hipótese sugeria que o ataque pudesse ter sido direcionado especificamente contra a família. Os investigadores analisaram a vida de Mikio e Yasuko, entrevistaram amigos, parentes e colegas de trabalho, mas não encontraram evidências de conflitos ou ameaças que explicassem um crime tão violento. As análises de DNA também abriram uma nova linha de investigação. O perfil genético indicava uma ascendência compatível, com uma mistura de origem de leste asiático e europeia. Essa informação levou a polícia a considerar diferentes possibilidades sobre a origem do suspeito. Ainda assim, nenhuma delas resultou em uma identificação. Também chamou a atenção o comportamento do assassino depois do crime. Permanecer horas dentro da residência, comer, usar o banheiro e navegar no computador indicava uma tranquilidade incomum. Alguns especialistas acreditam que isso pode demonstrar experiência em situações de alto risco, ou um comportamento extremamente incomum diante da violência, mas essa interpretação nunca permitiu apontar um suspeito específico. No fim, todas as hipóteses esbarram no mesmo problema. Existe uma enorme quantidade de evidências, mas nenhuma delas revela quem era o homem que entrou naquela casa. Mais de 2 décadas depois, o caso continua sendo um dos maiores mistérios da história criminal do Japão. E a pergunta que permanece sem resposta é tão simples quanto inquietante. Como um assassino conseguiu deixar tantas pistas e ainda assim desaparecer para sempre? Mais de 2 décadas se passaram, desde a noite em que a família Miyazawa foi assassinada. Desde então, a polícia japonesa revisou o caso inúmeras vezes. Comparou perfis de DNA, entrevistou milhares de pessoas e analisou cada evidência deixada pelo criminoso. Mesmo assim, ninguém foi preso. Poucos casos na história apresentam uma contradição tão grande. Os investigadores encontraram sangue do assassino, impressões digitais, pegadas, objetos pessoais, roupas abandonadas e até registros que ajudaram a reconstruir seus movimentos dentro da casa. Ainda assim, sua identidade permanece desconhecida. Talvez seja justamente isso que transforme os assassinatos da família Setagaya em um dos maiores mistérios da história criminal. Não foi a falta de provas que impediu a solução do caso.
foi o fato de que, mesmo cercado por evidências, o responsável simplesmente desapareceu. Até hoje, a Polícia Metropolitana de Tóquio continua recebendo informações sobre o caso. As evidências permanecem preservadas e novas tecnologias de perícia ainda são utilizadas na esperança de identificar o assassino. Mas, enquanto isso não acontece, a família Miyazawa continua esperando por justiça. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o assassino conhecia a família? Escolheu aquela casa por acaso? Ou existe alguma peça dessa investigação que ainda não foi descoberta? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque alguns criminosos fogem sem deixar rastros. Mas neste caso, o assassino deixou praticamente tudo para trás, menos o próprio nome. E este foi mais um Arquivo Perdido.